Bom dia e a paz do Messias chamado Cristo para todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Convido todos vocês para lermos juntos o 12º livro da Bíblia Sagrada, o livro de 2 Reis, capítulo 19. Convido todos vocês, peguem depressa a sua Bíblia, corra. E você que parou nesse vídeo também para assistir, peguem sua Bíblia, corra e pegue sua Bíblia para nós dois lermos. Para nós lermos a Bíblia Sagrada, o 12º livro da Bíblia Sagrada, o livro de 2 Reis, capítulo 19. Vamos lá. Vamos ler juntos agora. O rei pede o conselho de Isaías, o profeta. Está escrito no livro de Isaías, o capítulo 37, do versículo 1 ao versículo 7. Assim que o rei Ezequias ouviu o que eles contaram, rasgou as suas roupas em sinal de tristeza. Vestiu uma roupa feita de pano grosseiro e foi para o templo do Senhor. Deus também habita no templo. Muitos dizem que Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. Aqui tem a prova, falando que Deus habita. Eles não sabem quais são os templos, mas eu já sei quais são os templos que Ele não habita. Olha só. Ele mandou que Eliaquim, o encarregado do palácio, Sibna, o escrivão, e os sacerdotes mais velhos fossem falar com o profeta Isaías, filho de Amós. Eles também estavam vestidos roupas de pano. Eles também se vestiram com roupas de panos grosseiros. A mensagem que o rei mandou entregar ao profeta Isaías foi esta: hoje é um dia de sofrimento. Nós estamos sendo castigados e estamos envergonhados. Somos como uma mulher que está para dar à luz, mas não tem forças para isso. O rei da Assíria nos mandou o chefe do seu exército para insultar o Deus vivo. Que o Senhor, nosso Deus, escute esses insultos e castigue quem os disse. Portanto, ore a Deus pelas pessoas do nosso povo que ainda estão vivas. Os funcionários do rei Ezequias levaram a mensagem ao profeta Isaías. E Isaías mandou esta resposta quando ouviu eles contarem para Isaías, o profeta. Então o Senhor Deus diz que o Senhor não deve deixar que os assírios o assustem, dizendo que Deus não pode salvá-lo. Deus vai fazer o rei assírio ouvir uma notícia que o fará voltar para a terra dele. E Deus vai fazer com que ele seja morto ali mesmo, na terra dele. Os assírios ameaçam outra vez. Está escrito no livro de Isaías, capítulo 37, do versículo 8 ao versículo 20. Vocês também podem ler lá, que vocês vão encontrar essas mensagens. O oficial assírio soube que o rei da Assíria havia saído de Laquis
e que estava lutando contra a cidade de Líbina. Então foi até lá para falar com ele. Os assírios souberam que o exército dos egípcios, comandado pelo rei Tiraca, da Etiópia, vinha vindo para atacá-los. Quando o rei da Assíria soube disso, mandou uma carta para o rei Ezequias, de Judá. A carta dizia assim: o seu Deus, em quem você confia, lhe disse que Jerusalém não vai cair nas minhas mãos, mas não deixe que ele o engane. Você já ouviu falar daquilo que um rei assírio faz com qualquer país que ele resolver destruir? Por acaso você pensa que poderá escapar? Os meus antepassados destruíram as cidades de Goza, Arã e Rezefe e mataram o povo de Éden, que morava em Telaça, e nenhum dos seus deuses os pôde salvar. Onde estão os reis das cidades de Amate, Arpade, Sefarvaim e Enã e Iva? O rei Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então fui até o templo do Senhor, pôs a carta ali, na presença de Deus, o Senhor, e orou assim: ó Senhor Deus de Israel, que estás sentado no teu trono, que fica acima dos querubins. Só tu és Deus, e governas todos os reinos do mundo. Tu fizeste os céus e a terra. Ó Senhor, olha para o que está acontecendo com a gente. Escuta todas as coisas que Senaqueribe está dizendo, a fim de insultar a ti, ó Deus vivo. Todos nós sabemos o Senhor. Todos nós sabemos, ó Senhor, que os reis da Síria destruíram muitas nações, arrasaram as suas terras e queimaram os seus deuses, que não eram deuses de verdade, e sim imagens de madeira e de pedra, feitas por mãos humanas. Esses são os templos qual Deus não habita. Compreenderam agora? Esses são os templos qual Deus não habita. Agora, ó Senhor nosso Deus, salva-nos dos assírios, para que todas as nações do mundo fiquem sabendo que só tu, ó Senhor, és Deus. A mensagem de Isaías para o rei Ezequias está escrito no livro de Isaías, capítulo 37, do versículo 21 ao versículo 38. Então Isaías mandou uma mensagem para o rei Ezequias. Nela ele dizia que, em resposta à oração do rei, o Senhor, o Deus de Israel, tinha dito o seguinte: a cidade de Jerusalém ri e caçoa de você, Senaqueribe, contra quem você
pensa que falou? Para quem você olhou com orgulho? A quem você pensa que o ofendeu, insultou? Você fez tudo isso contra mim, o Santo Deus de Israel. Não foi contra Ezequias que você lutou, mas contra mim. Não foi contra Ezequias que você caçoou, foi de mim. Assim respondeu o Senhor Deus para o profeta Isaías, e o profeta Isaías mandou a mensagem para o rei Ezequias: não ter medo, porque o Senhor estava com ele e com seu povo, e iria os livrar de todos os ataques do rei Senaqueribe, mas iria dar vitória o povo de Israel. Você me mandou os seus mensageiros para se gabarem de que com os seus muitos carros de guerra você conquistou as mais altas montanhas do Líbano. Você se gabou de ter cortado os mais altos cedros e os melhores ciprestes, e de ter chegado até os lugares mais distantes das lindas florestas. Você se gabou de ter cavado poços em terras estrangeiras e de ter bebido da água deles. Gabou-se também de que os pés dos seus soldados fizeram secar o rio Nilo. Por acaso você não sabe que fui eu que planejei tudo isso há muito tempo e agora fiz tudo acontecer? Eu dei a você o poder de fazer cidades cercadas de muralhas virarem montões de entulho. Por isso os seus moradores ficaram fracos e andavam cheios de medo e de vergonha. Eles ficaram como o capim do campo e a erva verde, e como a erva que cresce nos telhados, quando o vento quente do leste sopra e os faz secar. Mas eu o conheço muito bem. Sei o que você faz e aonde vai. Sei que você me odeia. Eu soube do seu ódio e do seu orgulho. E agora vou pôr uma argola no seu nariz e um freio na sua boca, e farei você voltar pelo mesmo caminho por onde veio. Eu agora vou lhe dominar, vou arrasar com você, Senaqueribe. Aqui é o Senhor Deus falando através do profeta Isaías para mandar a mensagem para o rei Ezequias de Israel. Depois Isaías disse ao rei Ezequias: este é o sinal daquilo que vai acontecer neste ano e no ano que vem. Vocês terão para comer somente aquilo que nascer por si mesmo, sem ser plantado, mas no ano seguinte vocês poderão semear
e colher cereais, plantar parreiras e comer as uvas. As pessoas de Judá que não tiverem morrido vão florescer como plantas que firmam as suas raízes na terra e dão frutas, pois ficarão gente em Jerusalém e no monte Sião, porque o Senhor Deus resolveu fazer com que isso aconteça. Isaías continuou: portanto, o Senhor Deus diz o seguinte a respeito do rei da Assíria, o rei Senaqueribe: ele não entrará nesta cidade e não atirará uma só flecha contra ela. Nenhum soldado com escudo chegará perto da cidade e não serão construídas rampas de ataque ao redor dela. O rei da Assíria vai voltar pelo mesmo caminho por onde veio. Sem ter entrado nesta cidade, eu defenderei e protegerei esta cidade, por causa da minha honra e por causa da promessa que fiz ao meu servo Davi. Eu, o Senhor, falei. Não se preocupe, Ezequias. Não se preocupe, porque eu sou com você e com todo o povo. Eu vou dar a vitória a você e a todo o povo de Israel. E a cidade de Jerusalém, a cidade do rei Davi, o meu servo, não será destruída, não será conquistada, porque eu sou o rei de Israel. Eu constituí e ninguém pode derrubar. Naquela noite, o anjo do Senhor foi até o acampamento dos assírios e matou 185.000 soldados. De manhã, os que sobraram viram os corpos dos mortos. Então, Senaqueribe, rei da Assíria, se retirou, voltou para Nínive e ficou lá. Porém, certo dia, quando ele estava adorando no templo do seu Deus, Nisroque, os seus filhos, Adrameleque e Sarezer, o mataram à espada e fugiram para a terra de Ararat. Outro filho seu, chamado Isar-Adon, ficou no lugar dele como rei. Deus destruiu o inimigo de Israel. O inimigo de Israel foi destruído. O inimigo do rei Ezequias e de todo o povo de Israel foi destruído. E a vitória é do povo de Deus. O rei Ezequias é curado. Está escrito no livro de 2 Crônicas, capítulo 32, do versículo 24 ao versículo 25, ao versículo 26. E também está escrito no livro de Isaías, capítulo 38, do versículo 1 ao versículo 8. E o mesmo Isaías, capítulo
capítulo 21, versículo 22. Por esse tempo, capítulo 20. Por esse tempo, o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: O Senhor Deus diz: ponha as suas coisas em ordem, porque você não vai sarar. Apronte-se para morrer. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou assim: Ó Senhor Deus, lembra que eu tenho te servido com fidelidade e com todo o coração, e sempre fiz aquilo que queria que eu fizesse. E chorou amargamente. Isaías saiu do quarto em que o rei estava, mas antes que tivesse passado pelo pátio central do palácio, o Senhor Deus lhe disse: Isaías, meu servo, volte e diga o seguinte ao rei Ezequias, o governador do meu povo: Eu, o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, escutei a sua oração e vi as suas lágrimas. Eu vou curá-lo, e daqui a 3 dias você irá até o templo, até o meu templo. Vou deixar que você viva mais 15 anos. Livrarei você e esta cidade de Jerusalém do rei da Assíria. Defenderei esta cidade por causa da minha honra e por causa da promessa que fiz ao meu servo Davi. Então, Isaías disse: ponha uma pasta de figos em cima da úlcera. O rei e ele ficará bom. E o rei Ezequias perguntou: qual será o sinal de que o Senhor Deus vai me curar e de que daqui a 3 dias eu poderei ir até o templo dele? Então Isaías respondeu. Então o profeta Isaías respondeu para o rei Ezequias: o Senhor lhe dará um sinal para provar que vai cumprir a sua promessa. O que você prefere? Que a sombra da escadaria avance 10 degraus ou volte 10 degraus? Se o rei Ezequias dissesse: eu quero que avance 10 degraus, ele morreria. Mas se ele dissesse que volte os 10 degraus, então ele iria viver mais 10 anos. Ezequias respondeu: fazer a sombra avançar 10 degraus é fácil. Eu quero é que ela volte 10 degraus. Se é o Senhor Deus mesmo que está falando que vai me curar e que vai deixar que eu viva mais 15 anos de idade, eu não quero que a sombra avance mais 10 degraus. Eu quero que ela volte 10 degraus.
Então Isaías, o profeta, orou a Deus, o Senhor, e ele fez a sombra voltar 10 degraus na escadaria feita pelo rei Acais. Os mensageiros da Babilônia, está escrito no livro de Isaías, capítulo 39, do versículo 1 ao versículo 8. Por esse mesmo tempo, o rei da Babilônia, Merodach Baladã, filho de Baladã, soube que o rei Ezequias havia estado doente. Então lhe mandou uma carta e um presente. Ezequias recebeu bem os mensageiros e lhes mostrou toda a sua riqueza, isto é, a sua prata e o seu ouro, as suas especiarias, os seus perfumes e todas as suas armas. Não houve nada nos seus depósitos ou em qualquer outro lugar que Ezequias não mostrasse. Então o profeta Isaías foi falar com ele e perguntou: de onde virão? De onde viram? De onde vieram vocês? Esses homens, e o que foi que ele disseram? Ezequias respondeu: eles vieram de um país que fica muito longe daqui. Vieram da Babilônia. Porém, o profeta Isaías respondeu: Isaías perguntou: o que foi que eles vieram fazer aqui? O que foi que eles viram no palácio também? O rei respondeu: viram tudo, não houve nada nos depósitos que eu não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías disse ao rei Ezequias: o Senhor Deus diz que vai chegar o tempo em que tudo aquilo que está no seu palácio, isto é, tudo o que os seus antepassados ajuntaram, até hoje será levado para a Babilônia. Não ficará nada. Alguns dos seus próprios filhos serão levados como prisioneiros e feitos eunucos para trabalhar no palácio do rei da Babilônia. O rei Ezequias entendeu que isso queria dizer que durante a vida dele haveria paz e segurança. Por isso, disse a mensagem do Senhor que você me deu é boa. O fim do reinado de Ezequias está escrito no livro de 2 Crônicas, capítulo 32, do versículo 32 ao 33. Todas as outras coisas que o rei Ezequias fez, os seus atos de coragem e como ele construiu um reservatório e cavou um túnel para levar água para dentro da cidade, tudo isso está escrito na história dos reis de Judá. Ezequias morreu e o seu filho Manassés ficou no lugar
dele como rei. Capítulo 21. O reinado de Manassés, de Judá. O filho de Ezequias. Manassés tinha 12 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 55 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Efziba. Manassés pecou contra Deus, o Senhor, seguindo os costumes nojentos das nações que o Senhor havia expulsado da terra, conforme o povo de Israel avançava. Ele construiu de novo os lugares pagãos de adoração que Ezequias, o seu pai, havia destruído. Construiu altares para a adoração do deus Baal e fez um poste da deusa Aserá, como o rei Acabe, rei de Israel, havia feito. Porém, Manassés também adorou as estrelas e construiu altares pagãos no templo, onde, conforme o Senhor Deus tinha dito, ele devia ser adorado. O templo de Deus, onde Deus habita, que deveria ser adorado. Manassés, filho de Ezequias, fez tudo errado. Nos dois pátios do templo, Manassés construiu altares para a adoração das estrelas. Queimou o seu filho em sacrifício. Fazia adivinhações e feitiçarias e consultava adivinhos. E médios. Pecou muito contra Deus, o Senhor, e fez com que ele ficasse irado. Manassés colocou uma imagem esculpida da deusa Aserá no templo do Senhor, o lugar a respeito do qual o Senhor tinha dito o seguinte a Davi e ao seu filho Salomão: em todo o território das 12 tribos de Israel, escolhi este templo aqui em Jerusalém para ser o lugar onde serei adorado para sempre. E se o povo de Israel obedecer a todos os meus mandamentos e fizer tudo o que manda a lei que o meu servo Moisés deu a eles, então eu não deixarei que sejam expulsos da terra que dei aos seus antepassados. Mas o povo de Judá não obedeceu a Deus, e Manassés os levou a cometer pecados ainda piores do que aqueles cometidos pelas nações que o Senhor Deus havia destruído, conforme o seu povo ia avançando. Por meio dos seus servos, os profetas, o Senhor Deus disse: o rei Manassés de Judá tem feito essas coisas nojentas, coisas muito
piores do que aquelas que os amorreus fizeram. E com os seus ídolos levou o povo de Judá a pecar. Por isso eu, o Senhor, o Deus de Israel, vou fazer cair sobre Jerusalém e sobre Judá uma desgraça tão grande que todos aqueles que ouvirem contar a respeito dela ficarão espantados. Eu castigarei Jerusalém como fiz com a cidade de Samaria e como fiz com o rei Acabe de Israel e com os seus descendentes. Deixarei Jerusalém limpa do seu povo, tão limpa como um prato que foi esfregado e virado de boca para baixo. Eu abandonarei as pessoas que não tiverem morrido e as entregarei aos seus inimigos, que as prenderão e que roubarão tudo o que houver na sua terra. Farei isso com o meu povo, porque eles têm feito coisas erradas, que não me agradam e me têm deixado irado. Desde o tempo em que os antepassados deles saíram do Egito até hoje, Manassés matou tantas pessoas inocentes que as ruas de Jerusalém ficaram alargadas de sangue. Além disso, ele cometeu o pecado de levar o povo de Judá a adorar ídolos, fazendo o que é errado, o que não agrada a Deus, o Senhor. Todas as outras coisas que Manassés fez e também os pecados que ele cometeu, tudo isso está escrito na história dos reis de Judá. Manassés morreu e foi sepultado no jardim do palácio, o jardim de Uza, e o seu filho Amon ficou no lugar dele como rei. O reinado de Amon de Judá está escrito no livro de 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 21 ao versículo 25. Amon tinha 22 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 2 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Mesulemete e era filha de Arrus, da cidade de Jotibata. Como seu pai Manassés, Amon fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor. Ele imitou as ações do seu pai e adorou e serviu os ídolos que o seu pai havia adorado. Assim, Amon abandonou o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e foi desobediente a ele. Os oficiais de Amon fizeram uma revolta contra ele e o mataram no palácio. Mas o povo de Judá matou todos os que haviam feito a revolta contra Amon. E pôs o seu filho Josias como rei. Todas as outras coisas que Amon fez estão escritas na história dos reis de Judá. Amon foi sepultado no seu túmulo, no jardim de Uza, e o seu filho Josias ficou no lugar dele como rei. O reinado de Josias de Judá está escrito no livro de 2 Crônicas, capítulo 34, do versículo 1 ao versículo 2.
Capítulo 22. Josias tinha 8 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 31 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jedida e era filha de Adaías, da cidade de Boscate. Josias fez o que agrada a Deus, o Senhor. Ele seguiu o exemplo do seu antepassado, o rei Davi, e não se desviou nem para um lado nem para o outro. O livro da lei é achado. Está escrito no livro de 2 Crônicas, capítulo 34, do versículo 8 ao versículo 28. No ano 18 do seu reinado, Josias mandou que Safá, o escrivão, filho de Azalias e neto de Mesulã, fosse ao templo. Josias deu a seguinte ordem: vá falar com Ilquias, o grande sacerdote, e diga àquele que conte o dinheiro que os sacerdotes que tomam conta da entrada do templo têm recebido do povo. Ele que entregue esse dinheiro aos homens que estão encarregados dos consertos do templo. Eles devem pagar os carpinteiros, os costureiros, os construtores. Eles devem pagar os construtores e os predeiros e comprar madeira e as pedras para os concertos. Os homens que estão encarregados dos concertos são honestos em tudo, e por isso não é preciso pedir que eles prestem contas desses dinheiro. Safá deu a ordem do rei a Ilquias, e este lhe contou que havia achado o livro da lei no templo. Ilquias lhe entregou o livro e ele o leu. Depois, Safá voltou e contou ao rei o seguinte: os seus servidores pegaram o dinheiro que estava no templo e o entregaram aos encarregados dos concertos. E Safá disse também: tenho aqui comigo um livro que Ilquias me entregou. E leu o livro em voz alta para o rei. Quando ouviu o que o livro da lei dizia, o rei rasgou as suas roupas, em sinal de tristeza. Então deu a Ilquias, o sacerdote, e a Aicã, filho de Safá, e a Aquibo, filho de Micaías, e a Safá, o escrivão, e a Asaías, o servidor do rei, a seguinte ordem: vão consultar a Deus, o Senhor, por mim e por todo o povo de Judá, a respeito dos ensinamentos deste livro. Deus está irado conosco porque os nossos antepassados não fizeram o que este livro manda. Ilquias, Aicã
Abdon, Safá e Asaías foram falar com uma profetisa chamada Uda, que morava no bairro Novo de Jerusalém. O marido dela, que se chamava Salum, filho de Tikva e neto de Ara, era o encarregado da rouparia do templo. Eles contaram a Uda o que havia acontecido, e ela lhes disse que voltassem e dissessem ao rei a seguinte mensagem: Eu, o Senhor, o Deus de Israel, vou castigar a cidade de Jerusalém e todo o seu povo, como está escrito no livro que o rei leu. Eles me abandonaram e têm oferecido sacrifícios a outros deuses, e assim me fizeram ficar irado por causa de todas as coisas que têm feito. A minha ira se acendeu contra Jerusalém e não vai ser apagada. Eu, o Senhor, o Deus de Israel, digo isto a respeito do rei. Você ouviu o que está escrito no livro e se arrependeu e se humilhou diante de mim, rasgando as suas roupas e chorando, quando ouviu como ameacei a castigar a cidade de Jerusalém. E o seu povo eu vou fazer com que Jerusalém vire um lugar horrível de se ver. E o nome desta cidade será usado para rogar pragas. Mas eu ouvi a sua oração, e por isso só depois da sua morte é que vou castigar Jerusalém. Vou deixar que você morra em paz. Então os homens levaram ao rei essa resposta. Capítulo 23. A reforma religiosa feita por Josias. Está escrito no livro de 2 Crônicas, capítulo 34, do versículo 3 ao versículo 7. O rei Josias ordenou que todos os líderes de Judá e de Jerusalém se reunissem com ele. E eles foram todos juntos até o templo, acompanhados pelos sacerdotes, pelos profetas e por todo o resto do povo, tanto os mais importantes como os mais humildes. Então o rei leu diante deles todo o livro da aliança que havia sido achado no templo do Senhor Deus. Ele ficou perto da coluna real, em pé, e fez com Deus o Senhor uma aliança, pela qual eles lhe obedeceriam e guardariam as suas leis e mandamentos com todo o coração e com toda a alma. E também cumpririam tudo o que a aliança mandava fazer, como estava escrito no livro. E todo o povo prometeu cumprir a aliança. Então Josias ordenou a
Ilquias, o grande sacerdote, aos sacerdotes, ajudantes e aos guardas que estavam de serviço na entrada do templo, que tirassem para fora do templo todos os objetos usados na adoração do deus Baal, da deusa Aserá e das estrelas. O rei queimou todos esses objetos fora da cidade, perto do vale do Cedro, e mandou que levassem as cinzas para Betel. Retirou do serviço os sacerdotes pagãos que os reis de Judá haviam nomeado para oferecer sacrifícios sobre os altares dedicados aos ídolos nas cidades de Judá e nos lugares de perto de Jerusalém. Também retirou todos os sacerdotes que ofereciam sacrifícios ao deus Baal, ao sol, à lua, aos planetas e às estrelas. Ele retirou do templo o poste da deusa Aserá e o levou para fora da cidade, para o vale do Cedro. Ali ele o queimou e fez virar cinza, que espalhou no cemitério público. Ele destruiu os quartos do templo, onde ficavam os prostitutos. Era nesse lugar que as mulheres teciam as roupas usadas na adoração da deusa Aserá. O rei Josias levou para Jerusalém os sacerdotes que estavam nas cidades de Judá e por todo o país, desde Geba até Beceba. Ele profanou os altares onde esses sacerdotes haviam oferecido sacrifícios. O rei também derrubou os altares dedicados aos demônios do deserto. Esses altares ficavam perto do portão construído por Josué, o governador da cidade. O portão ficava à esquerda de quem entrava na cidade, pelo portão principal. Esses sacerdotes estavam proibidos de oferecer sacrifícios no templo de Deus, o Senhor. O templo de Deus, o Senhor. Entenderam agora? O templo de Deus, o Senhor. Mas podiam comer os pães sem fermentos, junto com os outros sacerdotes. O rei Josias também profanou Tofete, o lugar pagão de adoração, que ficava no vale do Hino, para que ninguém queimasse o seu filho ou filha como sacrifício ao deus Moloque. Ele também retirou os cavalos que os reis de Judá haviam dedicado à adoração do sol e queimou os carros usados nessa adoração. Esses carros ficavam guardados no pátio do templo, perto do portão.
e perto do quarto de Natã, Meleque, um alto funcionário. O rei Josias derrubou os altares que os reis de Judá haviam construído no terraço do palácio, sobre a sala do rei Acais, e também destruiu os altares construídos pelo rei Manassés. Nos 2 pátios do templo, ele os fez em pedaços e jogou no vale do Cedro. Josias profanou também os altares que o rei Salomão havia construído a leste de Jerusalém, ao sul do Monte das Oliveiras, para a adoração de Astarote, a nojenta deusa dos Sidônios, para a adoração de Quimons, o nojento deus dos Moabitas, e para a adoração de Moloque, o nojento deus dos Amonitas. O rei Josias fez em pedaços as colunas do deus Baal, derrubou os portões da deusa Aserá e cobriu de ossos de gente o lugar onde eles haviam estado. Josias também derrubou o lugar de adoração que ficava em Betel e que havia sido construído pelo rei Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito o povo de Israel pecar. Josias derrubou o altar, quebrou as suas pedras em pedaços e as esmigalhou até virar pó. Ele também queimou o poste da deusa Aserá. Então Josias olhou em redor e viu algumas sepulturas ali no morro. Mandou que tirassem delas os ossos e os queimou sobre o altar. Dessa maneira, ele profanou o altar, fazendo aquilo que o profeta tinha dito, que ia acontecer isso há muito tempo. Quando o rei Jeroboão estava perto do altar durante uma festa, o rei Josias olhou em redor e viu a sepultura do profeta que havia feito aquela profecia. Então perguntou: que sepultura é esta? O povo de Betel respondeu: é a sepultura do profeta que veio de Judá e profetizou as coisas que o Senhor acabou de fazer com este altar. Deixem a sepultura como está, ordenou Josias. Não mexam nos ossos dele. E assim os ossos daquele profeta ficaram junto com os ossos do profeta que tinha vindo de Samaria. Então todas as cidades de Israel, Josias derrubou todos os lugares pagãos de adoração que haviam sido construídos pelos reis de Israel e que haviam provocado a ira do Senhor com todos esses altares. Ele fez aquilo que havia feito em Betel e também matou todos os sacerdotes pagãos sobre os altares onde eles haviam oferecido sacrifícios e queimou ossos de gente em todos os altares. Depois voltou para Jerusalém. A festa da Páscoa está escrito no livro de 2 Crônicas, capítulo 35, do versículo 1 ao versículo 19. O rei Josias ordenou que todo o povo comemorasse a festa da Páscoa
em honra do Senhor, o Deus deles, conforme estava escrito no livro da aliança. Desde a época em que os juízes governavam o país, nunca havia sido feita uma festa da Páscoa como essa, por nenhum dos reis de Israel ou de Judá. Foi no ano 18 do reinado de Josias que essa Páscoa foi festejada em Jerusalém, em honra de Deus o Senhor. Outras reformas feitas por Josias, a fim de cumprir as leis escritas no livro que Ilquias, o grande sacerdote, havia achado no templo. O rei Josias retirou de Jerusalém e dos restos de Judá todos os médios e adivinhos e todos os deuses do lar, os ídolos e todos os outros objetos de adoração pagãos. Não houve antes nenhum rei como ele, que servisse a Deus o Senhor com todo o seu coração, mente e força, obedecendo a toda a lei de Moisés. E depois nunca houve outro rei igual a ele. Mas a ira terrível do Senhor havia sido provocada contra Judá, por causa das coisas que o rei Manassés havia feito. E essa ira ainda não havia passado. O Senhor disse: eu farei com Judá o mesmo que fiz com Israel. Expulsarei da minha presença o povo de Judá e rejeitarei Jerusalém, a cidade que escolhi, e o templo, o lugar onde eu disse que seria adorado. O fim do reinado de Josias está escrito no livro de 2 Crônicas, capítulo 35 e o versículo 26 até o versículo e o capítulo 31 e o capítulo 36 e o versículo 1. Procurem lá essas referências que vocês encontrarão. Vou repetir. No livro de 2 Crônicas, capítulo 35 e o versículo 20, e o capítulo 36 e o versículo 1. Todas as outras coisas que o rei Josias fez estão escritas na história dos reis de Judá. Durante o reinado de Josias, Faraó Neco, rei do Egito, levou o seu exército até o rio Eufrates para ajudar o rei da Assíria. Porém, o rei Josias saiu para lutar contra o rei Neco em Megido e foi morto em batalha. Os seus oficiais puseram o corpo dele num carro de guerra e o levaram de volta para Jerusalém, onde foi sepultado no seu túmulo. O povo de Judá escolheu Joacás, filho de Josias, e o ungiu como rei em lugar do seu pai. O reinado de Joacás de Judá está escrito também no livro de 2 Crônicas, capítulo 36, do versículo 2 ao versículo 4. Joacás tinha 23 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 3 meses em Jerusalém. A mãe dele se chamava Amutal e era filha de Jeremias, da cidade de Líbina. Seguindo o exemplo dos seus antepassados, Joacás fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor.
O seu reinado acabou quando o rei Neco mandou prendê-lo em Ribra, na terra de Amate, e obrigou o povo de Judá a entregar 3.400 quilos de prata e 34 quilos de ouro. Faraó Neco pôs Eliaquim, filho de Josias, como rei de Judá, no lugar de Josias, o seu pai, e mudou o nome dele para Joaquim. Joacás foi levado pelo rei Neco para o Egito e morreu ali. O reinado de Joaquim de Judá está escrito no livro de 2 Crônicas, capítulo 36, do versículo 5 ao versículo 8. O rei Joaquim cobrou do povo um imposto de acordo com as posses deles, a fim de juntar a prata e o ouro necessários para pagar o que o rei do Egito havia exigido. Joaquim tinha 25 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 11 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Zíbida e era filha de Pedaías, da cidade de Ruma. Seguindo o exemplo dos seus antepassados, Joaquim fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor. Capítulo 24. Durante o reinado de Joaquim, o rei Nabucodonosor da Babilônia invadiu Judá, e durante 3 anos Joaquim foi dominado por ele, mas depois se revoltou para destruir Judá. O Senhor Deus fez conforme tinha dito pelos seus servos os profetas, isto é, ele mandou contra Joaquim bando armados de babilônios, sírios, moabitas e amonitas. Isso aconteceu com Judá, por ordem do Senhor, para expulsar o povo de Judá da sua presença. Por causa de todos os pecados que o rei Manassés havia cometido, e principalmente por causa de todas as pessoas inocentes que ele havia matado. O Senhor não quis perdoar Manassés por esse pecado. Tudo o que Joaquim fez está escrito na história dos reis de Judá. Joaquim morreu e o seu filho Joaquim ficou no lugar dele como rei. Joaquim fez esta está escrito na história dos reis de Judá. Joaquim morreu e o seu filho Joaquim ficou no lugar dele como rei. O rei do Egito nunca mais saiu da sua terra com o seu exército, pois o rei da Babilônia havia conquistado todas as terras que tinham sido do Egito.
desde o rio Eufrates até a fronteira norte do Egito. O rei Joaquim de Judá é levado para a Babilônia. Está escrito no livro de 2 Crônicas, capítulo 36, do versículo 9 ao versículo 10. Também está escrito no livro de Jeremias, capítulo 27, do versículo 19 ao versículo 20. Joaquim tinha 18 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 3 meses em Jerusalém. A mãe dele se chamava Neusta e era filha de Elnatã, de Jerusalém. Seguindo o exemplo do seu pai Joaquim, fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor. E foi durante o reinado de Joaquim que o exército da Babilônia, comandado pelos oficiais do rei Nabucodonosor, marchou contra Jerusalém e cercou a cidade. E enquanto a cidade estava cercada, o próprio rei Nabucodonosor foi até lá. E o rei Joaquim, a sua mãe, os seus filhos, os seus oficiais e os funcionários do palácio se entregaram aos babilônios no 8º ano do reinado de Nabucodonosor. Ele levou Joaquim como prisioneiro. Também levou para a Babilônia todos os tesouros do templo e do palácio, conforme o Senhor tinha dito. Nabucodonosor quebrou todos os objetos de ouro que o rei Salomão tinha feito para serem usados no templo. O rei Nabucodonosor levou como prisioneiro todas as gente de Jerusalém, todos os príncipes e todos os cidadãos mais importantes, 10.000 pessoas ao todo. Levou também todos os artesãos, incluindo os ferreiros. Ficaram em Judá somente as pessoas mais pobres. O rei Nabucodonosor levou Joaquim para a Babilônia como prisioneiro, junto com a mãe dele, as suas esposas, os seus oficiais, as pessoas mais importantes de Judá. O rei Nabucodonosor mandou todos os homens importantes para a Babilônia, 7.000 ao todo, e 1.000 artesãos, e incluindo os ferreiros, todos eles treinados para lutar na guerra. O rei Nabucodonosor colocou Matanaías, o tio de Joaquim, como rei de Judá, e mudou o nome dele para Zedequias. O reinado de Zedequias de Judá está escrito no livro de 2 Crônicas, capítulo 36, do versículo 11 ao versículo 12. Também está escrito no livro de Jeremias, capítulo 52, do versículo 1 ao versículo 3. Zedequias tinha 21 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 11 anos em Jerusalém. A mãe dele chamava Hamutal e era filha de Jeremias, da cidade de Libna. O rei Zedequias fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor, como o rei Joaquim havia feito. O Senhor ficou tão irado contra o povo de
Jerusalém e de Judá, que os afastou da sua presença. Capítulo 25. Os babilônios consultam Jerusalém. Os babilônios conquistam Jerusalém. Repito, os babilônios conquistam Jerusalém. Está escrito no livro de 2 Crônicas, capítulo 36, do versículo 13 ao versículo 21. Também está escrito no livro de Jeremias, capítulo 39, do versículo 1 ao do capítulo 39. Também está escrito no livro de 2 Crônicas, capítulo 36, do versículo 13 ao versículo 21. Também está escrito no livro de Jeremias, capítulo 39, do versículo 1 ao versículo 10. E o capítulo 52, do versículo 4 ao versículo 11, de Jeremias. Zedequias se revoltou contra o rei Nabucodonosor da Babilônia. Então Nabucodonosor veio com todo o seu exército e atacou a cidade de Jerusalém no dia 10 do 10º mês do ano 9 do reinado de Zedequias. Eles acamparam fora da cidade e construíram rampas de ataque ao redor dela. Ficaram cercando a cidade até o ano 11 do reinado de Zedequias. No dia 9 do 4º mês do mesmo ano, quando a cidade estava apertada pela fome e não havia comida para o povo comerem, os babilônios conseguiram abrir uma brecha na muralha da cidade. Embora eles tivessem em volta da cidade, todos os soldados israelitas fugiram durante a noite. Eles saíram pelo caminho do jardim do rei, foram pelos portões que ligava as duas muralhas e fugiram na direção do vale do Jordão. Mas o exército dos babilônios perseguiu o rei Zedequias, alcançou-o na planície de Jericó e todos os seus soldados o abandonaram. Zedequias foi preso e levado para o rei da Babilônia, que estava na cidade de Ribla. Ali Nabucodonosor pronunciou a sua sentença contra Zedequias. Mataram os seus filhos na frente dele. Então Nabucodonosor mandou furar os olhos de Zedequias e prendê-lo com correntes de bronze. Depois o levaram para a Babilônia. A destruição do templo está em 2 Crônicas, capítulo 36, do versículo 17 ao versículo 21. Também em Jeremias, capítulo 52, do versículo 12 ao versículo 23. No dia 7 do 5º mês do ano 19 do reinado de Nabucodonosor da Babilônia, Nebuzaradã, conselheiro do rei e comandante-geral do seu exército, entrou em Jerusalém. Ele incendiou o templo, o palácio do rei e as casas de todas as pessoas importantes de Jerusalém. E os seus soldados derrubaram as muralhas da cidade. Então
Então Nebuzaradã da cidade. Então Nebuzaradã levou para a Babilônia as pessoas que haviam sido deixadas na cidade. O resto dos operários especializados e aqueles que haviam passado para o lado dos babilônios. Mas deixou em Judá algumas das pessoas mais pobres e as pôs para trabalhar nas plantações de uvas e nos campos. Os babilônios quebraram as colunas de bronze e as carretas que estavam no templo, e também o grande tanque de bronze. Então levaram todo o bronze para a Babilônia. Também levaram embora as pás e as vasilhas usadas para carregar as cinzas do altar. Levaram ainda as tesouras de cortar pavios de lâmpadas, as vasilhas de queimar incenso e todos os outros objetos de bronze usados no serviço do templo. Nebuzaradã levou embora tudo o que era feito de ouro ou de prata, incluindo as vasilhas pequenas e os pratos de carregar brasas. Não foi possível calcular o peso dos objetos de bronze que o rei Salomão havia feito para o templo, isto é, as duas colunas, as carretas e os grande tanque, pois eram pesados demais. As duas colunas eram iguais e cada uma tinha 8 metros de altura, com um remate de bronze no alto que media 1,30 m de altura. Em toda a volta do remate havia um efeito rendilhado e com romas de bronze. O povo de Judá é levado para a Babilônia. Está escrito no livro de Jeremias, capítulo 52, do versículo 24 ao versículo 30. Vocês podem ler lá que vocês vão encontrar também essas mensagens. Nebuzaradã, o comandante geral do exército babilônio, também levou como prisioneiro Seraías, o grande sacerdote, e Sofanias, o segundo sacerdote, e os 3 outros oficiais de importância do templo. Da cidade, ele levou o oficial que tinha sido o comandante das tropas, 5 conselheiros do rei que ainda estava lá, o oficial encarregado de alistar homens para o exército e mais 60 homens importantes. Nebuzaradã os levou ao rei da Babilônia, que estava na cidade de Ribla, na terra de Amate. Ali o rei mandou surrá-los e depois matá-los. Assim o povo de Judá foi levado como prisioneiro para fora da sua terra.
Gedalias, governador de Judá. Está escrito no livro de Jeremias, capítulo 40, versículo 7, versículo 10 e o versículo 13. E o capítulo 41 e o versículo 18. Vocês podem ler lá que vocês vão encontrar essas referências também. O rei Nabucodonosor da Babilônia colocou Gedalias, filho de Aicã e neto de Safã, como governador de Judá, e o encarregou de todos aqueles que não haviam sido levados para a Babilônia. Os oficiais e os soldados israelitas que não se haviam entregado souberam disso e foram se encontrar com Gedalias em Mispa. Esses oficiais eram Ismael, filho de Netanias, Joanã, filho de Careá, Seraías, filho de Tanumite, da cidade de Netofa, e Jazanias de Maacá. Gedalias disse a eles: eu dou a minha palavra, que vocês não precisam ter medo dos oficiais babilônios. Fiquem morando nesta terra, trabalhem para o rei da Babilônia, e tudo correrá bem para vocês. Porém, no 7º mês daquele ano, Ismael, filho de Netanias e neto de Elisama, que era da família do rei, foi até Mispa com 10 homens. Atacou o Gedalias e o matou também. Matou os israelitas e babilônios que estavam ali com ele. Então todos os reis israelitas, tanto os mais importantes como os mais humildes, humilde, vou ler de novo, versículo 26, que tem um pequeno erro, eu vou ler de novo, versículo 26. Então todos os israelitas, tanto os mais importantes como os mais humildes, junto com os oficiais do exército, saíram e foram para o Egito, pois estavam com medo dos babilônios. Joaquim é libertado da prisão. Jeremias, está escrito em Jeremias capítulo 52, de versículo 31 ao versículo 34. No ano em que Evil-Merodach se tornou rei da Babilônia, ele foi bondoso com o rei Joaquim de Judá e o libertou da prisão. Isso aconteceu 37 anos, 11 meses e 27 dias depois que Joaquim havia sido levado como prisioneiro. Evil-Merodach tratou Joaquim com bondade e lhe deu uma posição mais alta do que a dos outros reis, que eram prisioneiros com ele na Babilônia, e assim deixaram que Joaquim tirasse as suas roupas de prisioneiros e vestisse as suas próprias roupas e comesse junto com o rei pelo resto da sua vida. E todos os dias enquanto viveu, recebeu do rei uma pensão para o seu sustento.
E agora todos vocês fiquem com a paz do Messias, chamado Cristo Jesus. Amém, meus irmãos.